Oi pessoal, tudo bom? Então, hoje nós vamos falar sobre o edital que saiu agora essa semana do Instituto Federal Rio Grande do Sul. Vamos ver, conhecer um pouquinho o edital, ver algumas dúvidas e eu já convido você para se inscrever aqui no canal. Estamos muito perto de chegar a 1000 inscritos. E também curtir esse vídeo, mandar esse vídeo para alguém que está pensando em se inscrever. Nós vamos falar sobre o edital, tirar algumas dúvidas e, é claro, se depois você ficar com mais dúvidas, deixa aqui nos comentários pra gente. E se você quiser falar comigo, também pode me seguir lá no Instagram, ok? Então, nós vamos ver um pouquinho sobre esse edital. Aqui. Então, edital do Instituto Federal Rio Grande do Sul, certo? O edital de abertura 36 de 2022, número 36 de 2022, e a banca é a Fundatec, certo? A Fundatec já tem um histórico bem bacana, eles estão bem digitais, então eles têm uma boa reputação. Tem algumas outras bancas de outros institutos federais que têm dado problema, tá? Então a Fundatec não tem esse histórico de muitos problemas, então isso é bem bacana, tá? Vamos ver os cargos. Primeira coisa que o pessoal sempre fica aqui, pergunta, né? Sempre tem dúvida, essa parte aqui. Então vamos lá. Aqui, vaga AC é ampla concorrência. Vaga PCD é pessoa com deficiência e vaga PP é para negros, pretos ou pardos, tá? Uma coisa importante, pessoal. O que acontece? Aqui se tiver pessoas inscritas numa dessas categorias, elas têm prioridade. Mas às vezes o que acontece, tá? Que pode acontecer é não ter pessoas aprovadas em nenhuma das categorias e aí a vaga passa para ampla concorrência, certo? Então, por exemplo, aqui vamos pegar já o primeiro caso, que é bem importante para a gente entender isso. Por exemplo, foi feito o concurso, saiu lá o resultado, não teve pessoa com deficiência que conseguiu a nota e passou. Então, esta uma vaga passa para ampla concorrência. Estou falando isso porque em alguns casos, tá? Em alguns casos, tem muitas pessoas que me dizem assim: ah, eu não vou fazer o concurso porque tem uma vaga para PCD. Então eu não vou fazer. Não vale a pena. Vale, pessoal, se você tem que ver se existe a possibilidade de mais vagas ali. Porque o que acontece? A primeira vaga prioritária, então, é para PCD. Mas depois, a próxima vaga que abrir é acesso universal. Ok? Claro, isso vai estar descrito em cada concurso. Pode ter variações? Pode. Certo? Então aqui, nesse caso, essa uma vaga que nós estamos usando como exemplo, ela vai ser para PCD. Não tendo, vai para acesso a ampla concorrência. Ok? O mesmo caso vale para vagas PPs, para negros. Ok? Ótimo. Então vamos lá. Primeira vaga, administrador. Então, precisa para concorrer o curso superior completo em administração e o registro lá no conselho de classe. Olha só, então aqui que é importante, unidade de lotação. Aonde essas três vagas estão descritas? Vai ser uma vaga para o campus Farroupilha, uma vaga para a reitoria que fica em Bento Gonçalves e uma vaga para o campus Bento Gonçalves. O que acontece, pessoal? Vocês estão vendo aqui ó, que do total de 3 vagas não está delimitado qual vaga é para cada campus. Então, caso você faça e passe, né, vai depender de aonde você vai ser alocado. Sempre lembrando que vagas de institutos federais, eles têm, então, vários campos, e você pode, ao longo do tempo, trocar. Né? Então, pedir uma troca, ok? Mas, é claro, tem os trâmites próprios de cada um deles. Então, vamos lá aqui. Analista de tecnologia e informação. Então, curso superior completo em nível de graduação na área. Qual área? Tecnologias de informação. Que é para o campus Feliz, ok? Então, fica na cidade Feliz, né? Assistente social, a mesma coisa, só tem uma vaga,
certo? Então todo mundo concorre. Ah, mas eu sou PCD. Não, se você for PCD, você vai colocar lá a sua condição, mesma coisa se for negro ou pardo, tá? O que acontece? Se, vamos supor, imaginar, tá? Que chamem ali de ampla concorrência e vão chamando e não tem ninguém. Então, existe também um cálculo específico que, no caso, é para chamar as pessoas que estão concorrendo pelas vagas para PCD e PP, tá bom? Estou falando a mesma nomenclatura que está no edital, certo? Depois, engenheiro da área civil. Essa aqui que é o foco muito do canal, né? Então, para pedagogo. Então, ó, bem bacana, ó, curso superior completo em pedagogia, certo? Então, são 2 vagas gerais, ok? E vai ser uma para o campus Feliz e outra para o campus Rio Grande, certo? E técnicos e assuntos educacionais. O que acontece, pessoal? Todo mundo que tem licenciatura, não importa qual a licenciatura, pode concorrer a essa vaga. E olha só, tem 4 vagas, sendo 2 para ampla concorrência, uma para pessoa com deficiência e uma para pessoa negra ou parda, certo? E aqui tem os campos, então, ó, Campus Osório, Restinga, Restinga fica em Porto Alegre, tá? Campus Rolante, Campus Vacaria, ok? E aqui depois é tecnólogo em processos gerenciais, que é para o campus Porto Alegre. Vai ter então vagas para o nível médio, tá? Também divididas em vários campos, ok? Depois, aqui ó, tem bastante, tá? Depois, ó, mais vagas de nível médio também, que é o ensino médio profissionalizante ou ensino médio completo, que também são 3 vagas, campus Restinga, Sertão e Vacaria. Lembrando, eu sempre gosto de frisar, porque as pessoas às vezes não sabem onde fica o campus Restinga. O campus Restinga fica em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Então, se você vem de fora, você pode fazer e esse campus fica em Porto Alegre, tá bom? Aqui, depois, nível de classificação C, tá? Que é o ensino médio completo, então assistente de alunos, ok? Também 3 campos. Olha só, então, vamos ver sobre a remuneração, que é sempre assim, o pessoal quer muito saber sobre a remuneração, ok? Então, os de classe E tem nível de capacitação 1, padrão de vencimento 1, ganha o salário 4.180,66, tá? O de classificação D, também nível de capacitação 1, padrão de vencimento 1, 2.446,96, e o de nível de classificação C, capacitação 1 e padrão de vencimento 1, 1.945,07 centavos. É claro, pessoal, que pode haver mudanças ao longo do tempo, então já aconteceu comigo de eu passar no concurso, no edital dizia que o salário era X, mas quando eu cheguei lá o salário era um pouquinho maior, porque tinha dado tempo de CID e tudo mais, então tinha tido uns aumentos ali, porque demorou um pouco para me chamarem, ok? Então, pode acontecer, tá? A carga horária, então, é um regime de 40 horas semanais. O que significa isso? Que é de segunda a sexta, manhã e tarde ou tarde e noite. E eles ressalvam aqui, ó, casos em que a legislação defina explicitamente carga horária específica, distribuídas em 2 períodos durante o turno diurno e ou noturno, inclusive aos sábados, porque os institutos federais também podem estar funcionando aos sábados, dependendo da sua organização, né? De acordo com as necessidades da instituição, certo? Então vamos ver os benefícios, que também é algo que o pessoal gosta muito de saber. Então, ó, auxílio alimentação no valor de R$ 458, auxílio pré-escola no valor de R$ 321, auxílio transporte na forma da legislação vigente, então, né, vale transporte, e aí normalmente o vale transporte tem um descontinho, né? Auxílio saúde na forma da legislação vigente, e também, olha só, isso é bem importante, vamos ler aqui, ó. Ao servidor que possuir nível de escolaridade formal superior ao previsto para o exercício do cargo em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação, será concedido incentivo à qualificação, conforme o quadro a seguir, calculado sobre o padrão de vencimento percebido pelo servidor,
no formato anexo 4 da Lei Federal número 11.091 de 2005, com redação dada pela Lei Federal número 12.777 de 2012. Pessoal, o que acontece? Que essa parte tem dúvida, muita gente tem dúvida. Principalmente quem fez mestrado, doutorado fora do Brasil. Então, quando diz curso reconhecido pelo Ministério da Educação, se você fez mestrado e doutorado fora do Brasil, ele tem que ter reconhecimento no Brasil, certo? Então, você só vai olhar para essas tabelas se você está pensando em fazer, fez mestrado e doutorado fora, Mercosul ou outro lugar do mundo, tem que ter o reconhecimento já ok, tá? E aí vai lá na plataforma da Carolina, que eu esqueci o nome agora, me fugiu, mas depois a gente faz um vídeo sobre isso. Se vocês comentarem aqui como é que funciona esse processo de validação de diploma. Mas então, os diplomas fora do Brasil, eles precisam ser reconhecidos no Brasil, para valer. Então, entendido até aí? Ok. E outra coisa importante, olha só. Então, o nível de escolaridade formal, superior ao previsto para o exercício, a área de conhecimento com relação direta e a área do conhecimento com relação indireta. O que isso significa, pessoal? Então, vamos supor, tá? Eu tenho, vamos dizer, formação em pedagogia. Me inscrevo lá para o cargo de pedagogo, passo no cargo de pedagogo. Fico feliz? Que bom, estou feliz. O que acontece? Ah, mas eu fiz o meu mestrado, vou jogar aqui em engenharia de produção. Fiz meu mestrado em engenharia de produção. É só pá, né? Aí eu pergunto para vocês, ele não tá querendo saber, mas o meu tema tinha a ver. Ele não tá querendo saber se o tema tinha a ver. Ele quer saber se é em área do conhecimento com relação direta. Então, se eu sou pedagogo, eu estou trabalhando como pedagogo, engenharia de produção não é da área de conhecimento. Qual é a área de conhecimento para o desenvolvimento das ações do pedagogo? Ensino e educação, assim, né? Mas que a gente pensa diretamente. Pode ter algumas outras? Pode. Mas você tem que levar isso em consideração também. Porque o que acontece? Se lá o valor básico do nível E é 4.000, vamos arredondar para 4.000. Se eu tenho mestrado em engenharia de produção, eu não vou conseguir, né, a área do conhecimento com relação direta. Então eu vou conseguir só 35% a mais desses 4.000, ok? Que vai dar 5.000 e alguma coisa, certo? Então isso é bem importante. Do mesmo jeito, doutorado, tá? Então assim, se é relação direta, 75%, se não 50%. Então vamos supor, nesse caso, se eu fiz mestrado, doutorado em engenharia de produção, mas fui trabalhar como pedagogo, eu vou ter 50% a mais de salário. Se é 4.000, eu vou receber 6.000, ok? Então isso é bem importante e é uma coisa que eu estou sempre falando de você precisa ter o seu planejamento de vida, porque tem essa questão dessas exigências de que você tenha então a sua formação base relacionada com mestrado e doutorado. Então que eles estejam ali mais ou menos dentro do mesmo campo, ok? Então isso é bem importante. Se vocês quiserem, eu também faço um vídeo explicando depois mais sobre isso, tá? Então, vamos lá. Sobre o preenchimento das vagas, então, vai ter formação de cadastro reserva. Olha só, então isso aqui é bem importante. A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas total e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e candidatos negros. E aí, quando eles falam negros, eles estão englobando pretos e pardos, tá? Então, vai explicar um pouquinho sobre a questão da aplicação das reservas de vagas. E aqui vai explicar sobre a questão do PCD, né? No caso. Então, para PCDs, ok? Tem que ter comprovação por meio de laudo médico. E aqui eles deixam bem frisado, vocês estão conseguindo ver? Que a emissão do laudo deve ser posterior ao dia 25 de 10 de 2021. Então, de 25 de 10 de 2021 até agora é que vale esse laudo médico, ok? Então, 6 meses, tá?
E aí isso tudo você vai, caso você queira se inscrever para essa vaga, colocar lá no site da Fundatec, onde se faz a inscrição, ok? Lembrando que tem que ser feito até às 17 horas e é isso nesse ponto. Você depois pode ler, eu vou deixar o link do edital ali embaixo, que você pode ler com mais calma e atenção, para a gente focar aqui. Da reserva de vaga para pessoas negras, tá? Vai ter, então, também, em conformidade com a lei 2.990 de 2014, fica assegurado a pessoa negra o percentual de 20% das vagas por cargo disponíveis e das que vierem a surgir no decorrer da validade desse concurso. Então, no decorrer da validade desse concurso, se surgirem mais vagas, vai ter também essa proporcionalidade, certo? Poderão concorrer concomitantemente as vagas reservadas à pessoa com deficiência, se atenderem a essa condição, e as vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso, certo? Então, aqui também vai explicar um pouquinho como vai funcionar, certo? Essa é bem importante, conforme o artigo 2º da Lei 12.990 de 2014, poderão concorrer as vagas reservadas a candidatos negros, aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição do concurso, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, certo? Então aqui depois você coloca lá na inscrição e vai ter também o procedimento de heteroidentificação dos candidatos pretos ou pardos, tá? E aqui vai estar explicando bem direitinho como é que vai ser, certo? Então, ele está também avisando, né, que os candidatos serão eliminados se, por exemplo, não comparecerem. E eles deixaram grifado aqui, se não comparecerem no procedimento serão eliminados, tá? Bom, agora do processo de inscrição. Então a inscrição é exclusivamente pela internet, lá no site da Fundatec, até às 17 horas do último dia previsto para as inscrições, tá? Que está lá até o dia 9 de maio, tá? As inscrições estão quase terminando, pessoal. Tem pouquinho tempo para quem quiser se inscrever. Não sei se vai ter prorrogação, entenderam? Então, se você quer se inscrever, se inscreva. E aí lá você vai ter que cadastrar, né? Se cadastrar, fazer o cadastro e tudo mais, e pagar a inscrição, ok? Então vamos lá. E tem que adicionar uma foto digital, tá? Então aqui tem da foto digital. Eles botaram o valor da inscrição? Eles normalmente deixam bem grande o valor da inscrição. Eu estou descobrindo com vocês o edital, pessoal. Olha só, uau, né? Bom, não está aqui, não estou vendo. Depois a gente lê com calma, né? Vocês leiam em casa. Né? Porque é muito importante para quem vai fazer concurso público saber bem tudo o que diz no edital. Mas eles já deixam claro que não haverá devolução do valor da taxa de pagamento, certo? Então você vai colocar uma foto digital ali. E também, se você necessita de atendimento especial para o dia da realização da prova, então deve encaminhar laudo médico ou documento comprovatório que comprovem a necessidade. Então, solicitados e comprovados por laudo médico. Então, aqui eles vão colocar os procedimentos especiais de atendimento que eles estarão disponibilizando. Tá? Necessidades físicas, então, acesso facilitado, apoio para a perna, auxílio e preenchimento de grade de resposta da prova teórica objetiva, mesa e cadeiras especiais, sala próxima ao banheiro, técnico de enfermagem para a troca de sonda vesical, bolsa de colostomia ou similar, uso de prótese, implante ou dispositivo fixo no corpo, então como bomba de insulina, marca-passo, e uso de almofada, certo? Necessidades visuais, então auxílio preenchimento da grade de resposta da prova teórica objetiva, caderno de prova ampliado, padrão A3, fonte 18 ou fonte 24, ledor, sistema de leitor de tela, uso de computador para aumento da fonte, lupa eletrônica, e uso de reglete ou lupa manual. E necessidades auditivas, então intérprete de Libras, leitura labial, prótese auditiva, certo? Necessidades complementares, então nome social, né? Porte de arma de fogo, então esse é exclusivamente para quem tem porte, né? Sala para amamentação, sala para extração de leite materno e tempo adicional, certo?
E aí você tem todo o procedimento que está descrito aqui. Então vamos ver aos valores. Então, o valor da inscrição, então, para nível superior, então para os cargos que exigem no mínimo nível superior é R$ 120, de nível técnico completo R$ 100 e de nível médio completo R$ 80. Existe a possibilidade para isenção da taxa de inscrição, e essa você tem que sempre correr, porque ela termina muito rápido, que é para os candidatos inscritos no CAD único, os candidatos doadores de medula óssea, certo? E aí tem todo o procedimento de documentação que você deve apresentar. Então vamos lá da homologação das inscrições. Então, os resultados, né, vão ser divulgados, os pedidos deferidos e indeferidos para vagas de pessoas com deficiência. Então, você pode se inscrever para a vaga como pessoa com deficiência, ser indeferido, mas você continua na ampla concorrência, certo? As solicitações de atendimento especializado, né? Relação de candidatos que se autodeclararam pessoas negras, inscrições bloqueadas, tendo em vista a questão de se a pessoa, por exemplo, não pagou, né? Alguma coisa assim, relações de candidatos cujas fotos não foram aceitas na ficha de inscrição e relação dos candidatos que utilizarão como critério de desempate o exercício de jurado em tribunal de júri. Então, também pode ser usado como critério de desempate se você é do júri, e aí tem que adicionar tudo lá dentro do sistema deles. Eu já fiz alguns outros concursos pela Fundatec e o sistema deles é bem tranquilo de mexer, tá? Só que você tem que ter tudo organizado no seu computador, porque você aí tem que catar para adicionar lá, tá? Pelo menos no que eu fiz não tinha a opção de arraste, né? Que tem no Google Docs. Mas ok, tudo tranquilo. Então vamos ver da prova teórico-objetiva. Então, vai ter uma prova de marcar, a princípio. Então, a prova teórico-objetiva de cada cargo será eliminatória e classificatória. Significa, então, que se você não atingir uma determinada nota, você estará eliminado do certame e eliminado do concurso. E se você atingir, vai ser feita, então, a classificação dentro daquelas pessoas. Vamos lá. Tempos de prova. O candidato terá 3 horas para a resolução da prova e preenchimento da grade de respostas. O candidato vai permanecer obrigatoriamente no local de realização da prova por no mínimo 1 hora após o início do certame. E o candidato só poderá se retirar da sala de aplicação portando o caderno de questões após 2 horas do início do certame. Haverá em cada sala de aplicação de prova cartaz marcador do controle de horário para que os candidatos possam acompanhar o tempo de realização da prova. Então, a prova teórica objetiva para todos os cargos será, em princípio, realizada no município de Porto Alegre. O que isso significa, pessoal? Se você quer fazer para o Campus Feliz, não importa. Ou de Vacaria, não importa. Pelo edital, a princípio, todos os cargos farão a prova em Porto Alegre. Então, você vai precisar se deslocar até Porto Alegre para fazer a prova. Por que isso? Porque você não está fazendo a prova especificamente para um cargo de determinado município. Você vai fazer parte da rede, né, dos institutos federais e, por isso, você pode ser encaminhado para qualquer um dos diferentes campos. Então, vamos supor, você tem lá a vaga de administrador. Não passaste para a primeira vaga, que era para o campus X, mas surgiu uma outra vaga num outro campus diferente. Eles vão ligar para você e falar assim, você aceita? E aí você provavelmente vai dizer que sim, né? Mas, escolha de cada um. Então, olha só. E ainda tem um adendo. Não havendo disponibilidade de locais suficientes ou adequados nas localidades do município, as provas poderão ser aplicadas em outras cidades da região. Aqui eles não especificam se é da região metropolitana. No caso, locais como Canoas, Esteio, Viamão, que ficam próximas a Porto Alegre, tá? Mas estão só dizendo região. Então, se muitas pessoas se inscreverem, pode ser que ocorram provas em cidades do entorno, certo? Então, a divulgação do dia, horário e locais específicos das provas será realizada com no mínimo 8 dias de antecedência. O que isso significa, pessoal? Significa que 8 dias antes da prova você saberá aonde especificamente será a sua prova. Isso quer dizer que, se não for em Porto Alegre e for em municípios próximos, você descobrirá 8 dias antes. E também é de inteira responsabilidade do candidato
a identificação correta do seu local, então saber onde é o seu local de prova, e que eles não vão se responsabilizar se, por exemplo, você, às vezes, né, você lê assim, já me aconteceu, ainda bem que era perto, de você ler assim aquelas letras e você pensar que é num lugar, mas é no outro. Aconteceu isso aqui em Porto Alegre, que era na PUC-RS, que a PUC não tem uma sequência os prédios, né? Mas por causa de uma questão lá da construção, de ampliação do campus. E aí era num prédio, e eu tava lá na sala, tinha achado a sala, aí quando eu me dei conta, não, era no outro prédio. E aí era eu correndo, saindo de um prédio e indo para outro prédio. Então, é de inteira responsabilidade do candidato, então, saber aonde é. Sempre sugiro que, se você morar perto ou chegar antes, vá no local da prova, veja onde é, veja os ônibus, se você for de ônibus, ou local para estacionar, antes, um dia antes. Mas, às vezes, não é possível, tá? E tudo bem. Ok? Então, aqui ele vai estar explicando mais sobre o funcionamento da prova, certo? Aqui você, claro, vai levar seus documentos. Aqui ele vai explicar sobre os objetos que você não pode ter no dia da prova, certo? Vamos indo lá para baixo. Aqui ele está explicando tudo sobre a prova e também como, né, os critérios de eliminação que podem acontecer durante a prova. Você vai ler isso com calma, tá? Os recursos também são importantes, sobre isenção da taxa. Se você pediu isenção e não conseguiu, você pode entrar com recurso, tá? Tem alguns casos também que, dependendo da situação, você pode entrar com mandado de segurança, mas isso a gente pode falar num outro vídeo, certo? Porque esse vídeo já está um pouquinho longo, certo? E aí depois, olha só, da avaliação e da aprovação. Então, da prova objetiva, vai estar lá embaixo, que a gente já vai olhar. E dos critérios de desempate, então, tem a questão lá do júri, né? Que está aqui, descrita. Então, maior pontuação na prova de conhecimento específico, maior pontuação na prova de português, de legislação, depois se foi júri e depois, por último, de maior idade, exceto os casos citados no subitem 9.1, que é o que, em caso de empate na classificação de candidato, será observado como primeiro critério o candidato idoso maior de 60 anos, dando-se a preferência ao de idade mais elevada nos termos do artigo 27, parágrafo único da Lei 10.641 de 2003, considerando a data de publicação deste edital, certo? Então, persistindo o empate, vai ser feito o sorteio. Raramente, de todos os concursos que eu acompanhei, nunca vi fazerem sorteio, mas pode acontecer, tá? Então, caso tenha empate, também os candidatos também poderão ter acesso às datas de nascimento dos empates e tudo mais, certo? Bom, daqui da participação do júri, também está explicando como fazer, e da classificação aos cargos. A nota final será a soma das questões da prova teórica objetiva aplicado o peso determinado no anexo 2. Os candidatos serão, então, classificados em ordem decrescente das notas. A nota aritmética terá até 2 dígitos após a vírgula. Então, por exemplo, vai ser 9,68, 9,69, certo? Classificação dos candidatos, então, a ordem decrescente das notas obtidas conforme o cálculo determinados acima, certo? Então, somente constarão na lista de classificação final o número correspondente ao dispositivo do anexo 2 do decreto 9.739 de 2019. Então, da homologação dos resultados. Isso aqui é muito importante, pessoal. Quantidade de vagas prevista no edital. Então vai ter 5 candidatos aprovados. Então, o que acontece? Quanto mais vagas tem lá no edital, mais candidatos serão aprovados. Ah, mas eu fiquei, vamos supor, para a vaga lá de técnico de assuntos educacionais, que a gente falou mais cedo, tinham 4 vagas, certo? Então vão ter 18 candidatos aprovados. Ok? Então, mas eu fiquei em 25º. Tá, não importa, porque você não ficou entre os 18, entenderam? Então, precisa ficar dentro desse demonstrativo de vagas. Então, se tem uma vaga, vão ser aprovados somente 5, certo? Mas ficou em 7º, 8º, 9º. Você não vai estar na lista, né, lá dos candidatos aprovados, tá?
Então aqui, os candidatos não classificados no número máximo de aprovados, de que trata o anexo 2 do decreto 9.639 de 2019, ainda que tenham atingido a nota mínima, estarão automaticamente reprovados no concurso, certo? Então, não vai ser uma lista com um monte de pessoas que passaram. Se não passou dentro desse recorte ali, você então ficou como reprovado, tá? Então aqui vai ter sobre os requisitos para a nomeação, que aí depois, no caso da nomeação, você vai ler com calma. A validade do concurso, isso é muito importante. O concurso público em pauta tem o prazo de validade de 2 anos, contados da data de emissão do edital no Diário Oficial da União. E o concurso poderá ser prorrogado por igual período, uma única vez, a critério e responsabilidade do reitor do Instituto Federal de Educação no Rio Grande do Sul, conforme ali o artigo. Mas tem uma outra coisa importante, pessoal, que a gente sempre tem que falar, principalmente quando a gente fala de concurso a nível federal, que é isso aqui, o item 12.4, do aproveitamento do candidato. Olha só, vou até destacar aqui, no caso de surgimento de nova vaga para o cargo que o candidato for classificado, este poderá ser nomeado para outro campus, observada a preferência ao de maior proximidade. Neste caso, a não aceitação não implicará desclassificação, devendo o candidato formalizar a desistência à vaga para a qual foi consultado para que seu nome permaneça na lista de classificados. O que isso quer dizer? Vamos supor, me inscrevi, quero trabalhar no campus Restinga, mas surgiu uma vaga no campus Vacaria. Eles vão me consultar perguntando: olá, Leonardo, tudo bom com você? Eu vou falar: sim, tudo bem, estou ótimo. Tem uma vaga no campus Vacaria, você gostaria de assumir esta vaga? E aí eu vou pensar, eu digo: não, eu quero assumir no campus Restinga. Ok, então, mas e aí o que vai acontecer? Eu não vou ser desclassificado. Então o que está dizendo ali? Eu vou desistir desta vaga que eles me consultaram, que era para o outro campus, que não está constado no edital, certo? Vocês estão entendendo? Então, assim, se surgir uma vaga num outro lugar que não seja para essas que estão no edital, vai ter uma consulta e você pode aceitar ou não. E não vai caracterizar que você está abrindo mão do concurso, mas sim que esta vaga que eles estão consultando, você não quer, você quer para a vaga do concurso. É diferente se eles chamarem, por exemplo, você está dizendo ali que a vaga é no Campus Feliz, e abrir mais uma vaga para o Campus Feliz, é a vaga do Campus Feliz. Entende? É a vaga para onde você estava fazendo, e aí se você não aceitar, você está desclassificado do concurso, porque é lá onde você estava se inscrevendo. Estão me entendendo? Então, isso é para quando acontecer em outro lugar, que eles vão querer aproveitar esse concurso que você já está aprovado para lhe chamar para um outro campus, que não está descrito no edital, certo? Isso pode acontecer. Então, das disposições finais, então, que as datas, horários do local, então vocês vão saber com o mínimo de 8 dias de antecedência. Será oportunizado aos candidatos interessados no acompanhamento em ato público, em abertura dos malotes lacrados, contendo tudo explicado. Todas as informações estarão lá no site da Fundatec. Aqui, continuando, ó, IFRS, a Fundatec não se responsabiliza por informações cadastradas, endereços errados, endereços eletrônicos incorretos, incompletos, desatualizados, problemas de endereço de e-mail. E agora vamos ver os anexos. Esse vídeo vai estar longo, pessoal. Olha só, então, aqui os anexos nós vamos ter as atribuições de cargos, quadros demonstrativos de provas, cronograma de execução, modelo de laudo médico, declaração para candidatos que se declarem pretos ou pardos, tabela orientadora de ordem convocatória dos cadastros de ampla concorrência, PCD e PPP, programas de prova base, programas de conhecimentos específicos. Então, vamos lá.
Então aqui vai ter as atribuições do cargo. O que significa? Que é o que você vai fazer caso você comece a trabalhar lá. Certo? Então aqui, dentro de cada uma dessas atribuições, não lerei todas, você depois vai pegar o link que vai estar no comentário fixado aqui e vai ler as atribuições, certo? Ó, vocês percebam que, ó, por exemplo, pedagogo e técnico de assuntos educacionais tem diferença, mesmo que em técnicos de assuntos educacionais também possa ter pedagogos nesta vaga, certo? Depois aqui o de nível técnico completo, vai ter a descrição das vagas e, por fim, o de nível médio completo, que é assistentes de alunos e assistentes em administração. Bom, agora, quadro demonstrativo das provas. Olha só, então, de nível superior completo vai ter prova de língua portuguesa, que é classificatória, legislação, que é classificatória, e conhecimentos específicos, que é eliminatória e classificatória. Então, são 20 questões de conhecimentos específicos que tem uma pontuação de 2,5 e tem que ter um mínimo de 10 acertos e totalizar uma pontuação mínima de 50 pontos. Então, o que acontece? Acertei 10. Então, quanto que dá aqui? 10 vezes 2,5 vai dar quanto, pessoal? Gente, 25. 25, certo? Então, mas não adianta você acertar só as 10. Você tem que fazer 50 pontos. Então, você tem que acertar no mínimo 20 para estar ali no páreo. Ou, né? Mas é claro, o ideal sempre, que eu torço muito por todos vocês que estão assistindo, que vocês sempre tirem 100. Acertem tudo. Ok? A mesma coisa vale aqui para o nível técnico, língua portuguesa, legislação e conhecimentos específicos, e para o nível médio, língua portuguesa, legislação e conhecimentos específicos. Certo? As questões da prova objetivas terão de múltipla escolha com 5 alternativas, A, B, C, D, E, né? E uma única resposta correta. Então, vamos continuar aqui. Tem o cronograma. Cronogramas, como sempre, podem sofrer algum tipo de alteração, tá? Então, ó, a aplicação da prova está prevista, então data provável, 29/5, final do mês que vem, certo? Olha só, data provável, conforme o cronograma de execução, domingo, manhã, cargos de nível superior, domingo, tarde, cargos de nível técnico e médio, certo? Aqui tem um modelo de laudo, né, que você preenche e tal. Eu sempre gosto de dar uma olhadinha assim, ó, como é que tá, porque sempre muda, é sempre interessante você olhar. Formulário de confirmação de veracidade de autodeclaração, pessoa negra. Então aqui a pessoa vai marcar como se considera, preto ou pardo, certo? Espaço reservado para comissão especial, então é feita uma comissão que vai analisar tudo isso. Tabela orientadora de ordem convocatória. Então, aqui, ó, isso é bem importante. Essa tabela mostra a ordem que serão admitidos os candidatos da ampla concorrência, AC, pessoas pretas ou pardas, PPP, e pessoas com deficiência, PCD, de acordo com a quantidade de vagas, independente da área do cargo. Em atendimento à Recomendação 50 de 2017, expedida pelo Ministério Público Federal. Então, olha só, neste edital, como já existem 33 vagas imediatas, 7 vagas já estão automaticamente destinadas para pessoa preta e parda, e 2 vagas para pessoa com deficiência, PCD, conforme consta no item 1.1 do quadro demonstrativo de vagas. Na hipótese de surgimento de novas vagas, a ordem das convocações obedecerá aos critérios de alternância e proporcionalidade que consideram a relação entre o número de vagas total e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros, conforme tabela abaixo. Então, assim, ó, número de nomeação. Uma nomeação ampla concorrência, 2 nomeações, segunda nomeação ampla concorrência, terceira pessoa preta ou parda. Aí depois vai ter 4ª nomeação, até a 7ª ampla concorrência, a 8ª, então, pessoa preta ou parda, a 9ª vai ser ampla concorrência e a 10ª vai ser pessoa com deficiência. E aí vai seguindo esta ordem, certo? No caso, se tiver mais, pessoal, tá? Aqui, ó, vagas imediatas. Então, das vagas imediatas é até aqui, tá? Até aqui. Então, se for surgindo mais,
na medida que for surgindo, vai ser utilizado esta tabelinha, certo? Então, vamos lá. Aqui no anexo 7, então, os programas da prova base. Então, aqui, o que vai ter para todos os cargos de língua portuguesa, de nível médio técnico, e de nível médio técnico sobre legislação. E aí vai ser um pouquinho diferente para o nível superior. Aqui para todos os cargos de língua portuguesa e aqui de legislação. O ideal, né, já dou a dica para você, peguem esses itens aqui e procurem, se você, né, quer começar a estudar agora, procurem cada um desses itens, tá? No YouTube, porque já tem muita aula boa, tá? Que vocês podem ter acesso gratuitamente aqui pelo YouTube. Tem muito canal legal, tá? Uma hora eu posso fazer só um compilado mostrando os canais que eu gosto, ok? Para vocês, então, estudarem. Se você chegou agora e já quer começar a estudar para esse concurso. Mesma coisa para legislação, tá? Depois aqui para os níveis superiores, conhecimentos específicos, então vai ter bem especificado, ó, você pode ver que é bastante coisa. Ele não especifica uma literatura, certo? Ele vai colocar, aqui tem um artigo, né? Mas ó, você pode ver que tudo é legislação, assim, não está especificado. Em alguns concursos, outros às vezes tem a bibliografia, no caso livros, né? Ou artigos que você, no caso, precisaria ter conhecimento sobre. Então aqui, ó, tem a descrição do que precisa, ó, de pedagogo, aqui, e de técnico em assuntos educacionais. Né? Depois, se vocês quiserem também, a gente pode fazer um vídeo sobre o que faz um técnico em assuntos educacionais, né? Que acho que é interessante. Aí vocês comentem aqui, deixem aqui nos comentários. E aí, para o nível técnico, a mesma coisa, vai ter essa descrição, certo? Então, pessoal, a gente conseguiu dar uma olhada, assim, ó, o vídeo está bem longo, mas já vamos, né, para nossa palavrinha mágica. Se você assistiu até aqui, deixa eu saber que você assistiu. Deixa um comentário com uma palavra só. E qual é a palavra? A palavra é edital. Deixa um comentário aqui com a palavra edital que eu vou deixar um coração lá para você, para eu saber que você viu o vídeo até aqui. E é claro, pessoal, você gostou desse vídeo? Achou importante? Tinha coisa que você não sabia? Deixa eu saber aqui nos comentários. Você vai fazer esse concurso? Então também diz aqui pra mim qual é o cargo que você pretende fazer, certo? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e conte pra mim se você quer saber sobre outros editais, para eu saber, que daí eu faço outros vídeos sobre outros editais que surgirem por aí, pra gente também poder conversar. E também, se surgiu durante o vídeo alguma outra dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? E, é claro, se quiser falar comigo, também tem aqui o Instagram. Pode ser lá na página do Facebook também. E não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo e enviar esse vídeo para alguém que você acha que quer fazer esse concurso também, certo? E nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!